Quem me acompanha vê que eu tenho constantemente citado Apocalipse 2:26, que diz que Deus dará à igreja autoridade sobre as nações. Mas será que podemos ver essa dimensão das nações em outras partes da Bíblia, por exemplo, nos profetas do Antigo Testamento? Sim. Vamos ver o que diz o bispo Irineu de Leão. Quem foi o bispo Irineu de Leão? Ele foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João. Ou seja, ele era neto na fé do apóstolo João. No século II depois de Cristo, ele dá a interpretação dele, bem como de todos os bispos nomeados diretamente pelos apóstolos, acerca de Isaías 65, 20 ao 25 e do 11, do 5 ao 11. Eu vou ler o livro Contra as Heresias na página 612, a partir do final do capítulo 34.4. Diz assim: os jovens terão 100 anos, e o pecador, ao morrer aos 100 anos, será amaldiçoado. Continuando no capítulo 35.1. Se alguns quiserem interpretar essas profecias em sentido alegórico, ou seja, simbólico, não chegarão a acordo entre si sobre todos os pontos e serão refutados pelas próprias palavras. O bispo Irineu de Leão escreve 3 livros, do 3 ao 5, mostrando a dimensão das nações, lá nos profetas, mostrando que haverá uma era literal sobre a terra, né? Nós vemos que Isaías diz, naqueles dias. Nunca aconteceu, num tempo futuro, de as nações viverem tanto que morrer aos 100 anos seja jovem. Né? Nunca aconteceu uma era onde o leão comerá junto com o cordeiro. Não há paz entre os animais. Mas também não é a era eterna, porque na era eterna não haverá morte. Trata-se, portanto, da era intermediária entre a atual e a eternidade, que é o milênio, quando a igreja começa a exercer o seu ofício de reis e sacerdotes sobre as nações. Esses povos começaram com as nações sobreviventes da grande tribulação, conforme diz lá em Zacarias 14:16, que entraram na era milenar. Esses povos se multiplicaram, tendo uma qualidade de vida melhor, estão em um mundo melhor, porque a igreja e Cristo já estão em regência, né? Mas esse mundo vai se completar em sua glória quando descer a Nova Jerusalém após o milênio e ressuscitar depois todos os outros povos que vão formar a dimensão das nações na eternidade, quando só então não haverá morte. Elas não terão um corpo glorificado, terão apenas um corpo ressurreto, mas de forma natural, sem poderes, porque somente a igreja é dado essa glorificação por causa da função. Ela será semelhante a Jesus por causa do propósito de também ser rei e sacerdote, junto com ele, sobre as nações.